Nunca houve um tempo de tanto cansaço. Nunca houve um tempo de preocupação e medo como esse que vivemos. Um tempo de angústia, um tempo de crises econômicas, financeiras, emocionais. Nunca na história houve tantos enfermos na área psicológica como hoje. Quanta gente procurando ajuda psiquiátrica, psicólogo. E eu sou toda semana, tem alguém ligando, o senhor conhece, o senhor sabe onde tem. E nós estamos tentando, de alguma forma, ajudar. Há um tempo de cansaço emocional, mortes, medo, desemprego, violência. Tem aumentado a ansiedade. A ansiedade é uma doença do século. Preocupação sobre a vida. Nós estamos cansados. Estamos cansados de tanta problema. Nossa mente, o nosso coração se abate diante das dificuldades. As pesquisas que nós deparamos e pesquisamos, nós vamos ver que o maior índice de suicídio tem sido exatamente com pessoas que estão cansadas, depressivas, ansiosas, de um tempo sem esperança, de um tempo em que a fotografia, o desenho, uma cena se transforma numa guerra na internet, em família, em grupos, entre pessoas. Um tempo de intolerância religiosa, um tempo de intolerância social. Um tempo em que as pessoas estão sem paciência e há muitos que estão cansados. Eu mesmo me senti cansado muitas vezes. Cansado nesse tempo de corona, cansado de tentar, de alguma forma, apacentar. Esse último congresso que eu fui foi um renovo para a minha vida. Foi o tempo em que eu tirei sozinho, fiquei uma semana junto com amigos num congresso teológico, em oração. Mas o momento mais que eu apreciei foi o momento que eu consegui ficar sozinho. O momento em que eu saí, fui lá para olhar as montanhas, olhar o mato, parar um pouco para ouvir Deus falar o nosso coração, porque é um tempo de cansaço emocional, psicológico, físico. E todos nós somos atingidos de uma forma por isso. Às vezes a vontade é parar, é sossegar, é dormir, é desligar a televisão, é desligar as coisas que nós ouvimos, e às vezes já temos até repulsa de algum assunto que já estamos cansados de ouvir, discussões intermináveis, insatisfações que não se chegam à lógica, e a gente caminha nesse tempo, um tempo de dificuldade. Mas esses são os dias que vivemos. Mas eu tenho uma palavra para você, talvez você chegou aqui com exatamente dessa forma: pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado da minha vida, estou cansado da minha família, estou cansado do meu trabalho, eu estou cansado, eu estou desmotivado, eu estou sem alegria. E aí você veio no lugar certo, você está assistindo essa live aí no momento certo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e eu tenho a certeza que nessa noite haverá restauração, amém, irmãos? Haverá renovo para a nossa vida, iremos sair daqui renovados, apesar de um tempo difícil. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder para restaurar, para transformar. Então abra o seu coração para entender o que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Eu não vou ler todo o texto, Isaías 40, de 1 a 31. Vou seguir apenas até o versículo 6. E depois espero que você continue essa leitura. Aqueles que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: console, console o meu povo, diz o seu Deus. Fale com carinho a Jerusalém. Diga-lhe que os seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama: abra caminhos no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra assolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos o verão. O Senhor falou. Uma voz disse: clamem. E perguntei: o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim, sua beleza passa depressa, como as flores do campo. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra nessa noite, amém? Sentir cansaço é algo natural do ser humano. A atividade física
do trabalho, do dia a dia, nos leva a cansaço. Por isso que é necessário horas de sono adequadas. Dormir bem, comer bem, beber bastante água, se alimentar faz parte do cuidado com o nosso corpo, que é a mordomia cristã. Deus te deu um corpo, Deus te deu uma mente, te deu um coração, e ele é templo do Espírito Santo, e nós precisamos cuidar desse templo com muito cuidado, com muito carinho. Por isso que o cansaço, ele está presente no nosso dia a dia. Ficamos exaustos, né, devido à caminhada, devido ao trabalho, muitas vezes exaustivo, quando não é o cansaço físico, é um cansaço psicológico. Por exemplo, um trabalho com muita responsabilidade, ou um trabalho, por exemplo, como um professor, acredito que aqui tem muitos, como isso deixa a nossa mente cansada. Eu sou professor também. Você preparar aula, dar aula, lidar com o aluno, com o ser humano, com o temperamento de pessoas dentro de um ambiente fechado, como uma sala de aula, não é fácil, principalmente nos dias de hoje. Talvez no passado foi um pouquinho mais fácil, mas hoje tem sido complicado essa convivência. E essas situações têm gerado pessoas cansadas, doentes emocionalmente, fisicamente, em que as pessoas não têm mais prazer nem alegria de viver. Perdem o desejo de conversar, perdem o desejo de estar junto numa comunidade, sair de sua casa, porque muitas vezes há uma desmotivação emocional. E isso é tão sério e tão grave que pode levar a doenças psicológicas, depressivas. E nós precisamos cuidar da nossa mente, como precisamos também cuidar do nosso coração. O texto fala de consolo para o povo de Deus. E precisamos entender o que está acontecendo nesse texto. O texto fala exatamente para um povo que está cativo, oprimido. Um povo que está vivendo a escravidão. E veja, o povo de Israel ficou em torno de 70 a 80 anos num período de cativeiro. E esse cativeiro levava o isolamento da sua terra, da sua pátria, da sua nação. Era um povo que sonhava com a sua terra prometida. Era um povo que sonhava com realizações de sonhos e projetos. Mas o que se via nesse momento era que aquele povo estava aprisionado e uma geração inteira morreu no cativeiro sem ver as promessas. O povo estava cansado, desanimado de notícia ruim, de parecer ruim, de não olhar e ver no horizonte uma expectativa de uma oportunidade. O povo está escravo. Não há alegria, não há cântico, não há festas. Estão vivendo a escravidão e já há alguns anos. E havia uma geração que havia ficado para trás. Mas Deus traz a revelação de uma palavra profética em Isaías para que o povo fosse consolado, fosse motivado, fosse com carinho, com atenção. Aqueles dias de luto, de dificuldade, seria encerrado. Havia o desejo de que o povo fosse renovado com uma palavra, com um incentivo de que tudo iria mudar. Seria diferente. E como nós falamos aqui, eu já estive em momentos difíceis, muitos na minha vida. Muitos quando perdi o meu pai, quando perdi a minha filha, quando vivi perdas de irmãos e amigos que amava. Momentos de solidão que não tem palavra para te consolar. Em que você senta e chora amargamente, entendendo que acabou, não tem como mais. E nessa hora que eu espero que você não viva isso, nessa hora você olha para a sua vida, olha para a sua impotência, olha para a sua situação e diz: Deus, estou entregue, não tem como fazer, não tem como resolver. E é nessa hora que você cansa, é nessa hora que você chora, é nessa hora que você desanima, é nessa hora que você para. Mas nesses momentos que eu vivi, eu digo de mim, tenho que dar testemunho da minha vida, não de outro. E eu sei que há muitos talvez tenham passado lutas maiores que a minha. Mas nessa hora Deus vem com a sua voz e Ele usa várias situações para nos levantar, para nos consolar. Ele pode usar uma música, Ele pode usar uma pessoa que você nem conhece. Deus pode trazer o abraço de um amigo, o sorriso de uma pessoa,
para restaurar a sua motivação. No momento que você está cansado de perder, cansado de sofrer, desanimado com a vida, e é um tempo em que há solidão na alma. Você não tem o que falar e não tem com quem falar. Quando você olha para um lado e para o outro e você diz, não tem saída, a porta está fechada, não tem quem me socorra nesse momento. E aí você sofre a dor da solidão. Dias que trazem amargura, tristeza profunda. Eu creio que você já viveu isso. O povo de Israel está nesse verdadeiramente quadro. Eles estão escravos, havia uma promessa de uma nova terra, havia uma promessa da restauração da nação, havia uma promessa de viver em bons dias, mas aquele dia não chega. Anos e anos se passam e continua a mesma situação. Então o que Deus faz? Deus levanta alguém para trazer consolo à nossa vida. E nesse caso, uma palavra de consolo ao povo. E o que o povo esperava é exatamente ver a promessa. E é interessante quando a gente passa esse momento de cansaço, a gente lembra logo de Isaías 40:31. Ele é maravilhoso, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam como águias, correm e não se cansam. Andam e não se fadigam. E a gente lembra desse texto, essa palavra entra no seu coração, então é tempo de continuar. Mas Deus usa vozes para falar o nosso coração. E nesse texto nós vemos algumas vozes. A primeira voz é a voz para consolo do coração. Ele diz exatamente o texto: console o meu povo, diz o Senhor. Fale com carinho a Jerusalém. Diga-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Esse tempo de solidão da alma, a gente precisa de refrigério, precisa de uma palavra amiga. No tempo da dor, do luto, a gente pede para Deus: Senhor, traga um renovo, porque eu não aguento mais. E era exatamente isso que o povo estava vivendo. Mas o que nós podemos ver é que a primeira palavra que vem ao coração. É uma palavra de Deus à sua vida, e eu quero dizer a você, nesta noite, cansado, fadigado, talvez você esteja, e olhando um pouquinho para o futuro sem muita expectativa. Assim se sentiu o povo de Israel, sem ter expectativa do amanhã. Mas a primeira coisa que Deus fala, Ele fala o coração, Ele fala a alma, Ele vem e transforma a nossa visão daquilo que talvez seja ruim para uma visão melhorada. Tempos de discernir a voz de Deus. Talvez hoje cansado como você está, exausto, desanimado, desmotivado. A primeira coisa que creio eu, e eu creio porque é a palavra, Deus esteja sinalizando para você algumas vozes que você ainda não está atento, que talvez você ainda não se despertou para ouvir, porque não está perdido. Ainda há esperança, ainda há uma motivação futura, ainda há algo para amanhã, para a sua vida. Você pode estar fazendo muitas coisas. Você pode estar correndo de um lado para o outro, tentando a solução, tentando a resposta, mas parece que nada te dá prazer, nada te dá alegria, nada te satisfaz. Como nós falamos pela manhã, né? Às vezes nós queremos matar a nossa dor com coisas, com matérias, com consumismo e até um pulinho no shopping, com viagens, achando que quando voltar vai estar resolvido, e muitas vezes nós encontramos o caos do mesmo jeito que nós deixamos. E falamos pela manhã a necessidade da cura, da alma, e tratar não o sintoma, mas tratar o problema. E muitas vezes Deus está nos falando de uma forma especial, de uma forma simples. Ele está dizendo: olha, filho, ainda há esperança, tem uma saída. Eu estou contigo, eu caminho contigo, eu sou o Deus presente, eu sou o Deus que caminho com você, eu estou ouvindo o seu choro, eu estou ouvindo o seu pranto. Mas quando nós não queremos ouvir o consolo que vem para o coração, nós queremos respostas automáticas, nós queremos orações atendidas no dia seguinte, nós queremos que Deus desça do céu e resolva nossas causas, e às vezes nós não paramos para ouvir o que Deus tem falado ao coração, o que Deus tem tocado em sua vida.
há um tempo de nós discernirmos as coisas. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de você ouvir a voz de Deus e há tempo de agir. Você precisa nessa noite, cansado como você está, exausto como você está, ou discernir o tempo que você está vivendo e ouvir a voz de Deus ao seu coração. Porque eu creio que Deus talvez já esteja sinalizando a você a saída para a sua crise. O que Ele quer para a sua vida, o que Ele quer para você, o que Ele está planejando para os seus filhos e para a sua casa. Mas por você estar tão ocupado com tanta coisa, você ainda não parou para ouvir a voz de Deus. Nós muitas vezes nos perdemos, corremos atrás de vento, caminhamos de um lado para o outro sem resposta, caminhamos como num deserto sem encontrar saída, porque nós não paramos para ouvir o consolo de Deus ao coração. Deus está dizendo ao povo: console meu povo, console, fale com carinho a Jerusalém, diga-lhes que seus dias de luta acabaram e que os seus pecados foram perdoados. Então a primeira coisa que você precisa aprender nessa noite, a ouvir a voz de Deus. Deus tem falado ao seu coração. Abra os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem para você. Segundo, quando Deus fala ao nosso coração para trazer refrigério a quem está cansado, Ele traz uma voz e ensina um novo propósito. A voz de Deus era para curar. A voz de Deus era para consolar. Mas era uma voz também para dar propósito. Olha o texto. Diga-lhe que os seus dias de luta acabaram e seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor o castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouça, uma voz clama: abram o caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. A terra e os vales, nivele os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos verão que o Senhor falou. O coração do povo foi cuidado, consolado com uma esperança. Mas Deus agora coloca um propósito. E era interessante que, geralmente, quando o rei saía para ir a alguma terra, para ir a alguma cidade, levar alguma coisa, ele mandava alguns emissários ir na frente, para poder destrinchar o caminho, tapar os buracos, criar pontes, para que quando as caravanas, o rei ou os seus súditos viessem a passar, eles iam na frente para poder resolver tudo, aplanar, ajeitar, preparar o caminho para que o rei viesse passar. O que nós olhamos aqui é que Deus começa a colocar um propósito no coração do povo. Não era só um consolo, era um propósito. E é interessante que muitas vezes nós nos sentimos cansados, desanimados e queremos parar porque nós perdemos o propósito. Você pode ter um sonho, pode ter um projeto. Se você no meio do caminho desistir do seu sonho, desistir do seu projeto, provavelmente você não teve um propósito. E quando a gente tem propósito, quando a gente tem algo no coração e a gente quer aquilo, a gente vai em busca, a gente luta, a gente se cansa, a gente tenta de todas as formas alcançar. E ainda é pior quando na fase de nossa vida nós não seguimos os propósitos de Deus. A nossa vida se torna apenas um empurrar com a barriga. Um dia após o outro, sem criar nada, sem fazer nada, sem progredir em nada, sem aprender nada, sem viver nada. Há muitos que estão cansados porque perderam os seus propósitos. Há muitos que desistiram da caminhada cristã, da vida com Deus, porque perderam o seu propósito de estarem aqui nesse lugar. Perdeu o sentido e trocaram a casa de Deus, a vida com Deus, pelos seus prazeres momentâneos e passageiros. O propósito do coração foi esquecido. Você pode até estar cansado, porque está buscando realizar a seu coração, as coisas da sua vida, em coisas que Deus não tem propósito. E nós nos cansamos, nos frustramos, ficamos feridos. Muitas vezes nós planejamos e o que planejamos não chega ao final, para no meio do caminho, e parece que nada do que fazemos termina. Começa e para, e passa um ano, não se concretiza nada, porque falta propósito. E pior, quando isso não é propósito de Deus em nossa vida. Porque fazemos com a nossa força,
fazemos com a nossa cabeça e fazemos com a nossa inteligência. E nos cansamos. E a Bíblia vai dizer, é como correr atrás de vento. Não chega a lugar nenhum. O povo seria restaurado, mas haveria um propósito. Eles iriam sair do cativeiro. Eles iriam ser libertos, mas deveriam produzir. Deveriam construir. Deveriam realizar. Quantas vezes eu planejei algo e não consegui terminar. E não faltou capacidade, não faltou inteligência, faltou motivação. Porque aquilo não era para ser feito. Aquilo não era real. Aquilo era um desejo, não era um sonho. Era apenas uma vontade, não era um propósito. E quando a nossa vida, irmãos, ele é regado por propósito, ele fica mais leve, fica mais fácil. Cada conquista que nós alcançamos é uma celebração. Eu encontrei um amigo esses dias, ele acabou de construir a sua casa e levou algum tempo. E ele, toda vez que ele conseguia fazer algo, ele celebrava aquilo como se fosse um troféu. E ele fazia a sapata, a base da casa, juntava os amigos, fazia aquela festa, aquela alegria, aquele culto, agradecendo a Deus por ter conseguido fazer a base da sua casa. E alguns meses depois ele levantou as paredes. E foi uma outra festa, porque para ele havia um propósito, e cada conquista, cada realização era um motivo de celebração. Até o dia que sua casa ficou pronta, e ele então pôde com as fotografias olhar a sua história. Tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu registrado. E ele conseguiu alcançar o seu objetivo. Talvez seja algo simples para você, mas talvez para outras pessoas não. Há pessoas que quebram a cara porque querem fazer coisas sem propósito, sem consultar a Deus. Assumem compromissos, fazem sociedade, compram coisas e se arrependem do que fazem. E muitas vezes choram amargamente porque não buscaram em Deus. Qual é o propósito para a sua vida? Qual é o propósito que Ele tem para você? Eu creio que você esteja cansado nessa noite. Talvez cansado de alguma área da sua vida. Cansado de quebrar a cara, cansado de bater em porta fechada. Cansado de sonhar com algo que ainda não aconteceu. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus continua com um projeto para você e para a sua família. Os sonhos de Deus continuam de pé. Mas você precisa ouvir a voz de Deus ao coração. Você precisa abrir o seu coração e entender o motivo e o propósito para o qual Ele está te levando nessa direção. Às vezes Deus nos joga numa situação que a gente fica pensando aqui, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes a gente entra numa situação, num ambiente, num lugar, ou vai fazer alguma coisa, a gente fica pensando, não é possível, tem que ter um propósito. Tem que ter algo de Deus para mim nessa situação, porque eu nunca imaginei estar aqui, ou estar fazendo isso, ou estar realizando aquilo. Tem coisas que a gente só vai saber lá na frente. Mas a gente precisa ser sensível e ouvir a voz de Deus ao coração, o que Ele quer para a sua vida, aonde Ele está te levando. E você precisa também abrir o seu coração para entender qual é o propósito. Cansado de correr atrás do vento, procure o propósito de Deus. Procure saber o que Ele quer para você, o que Ele quer realizar em sua vida. Terceira voz que a gente precisa ouvir nesse texto. Ele dá uma voz de comando. A voz de Deus é o consolo ao coração, a voz de Deus é um propósito para a nossa vida, mas a voz de Deus também é um comando, é um movimento. É interessante que quando nós olhamos alguns textos da Bíblia, como Elias, que tenta, Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais, prefiro morrer. Deus pega Elias, meu filho, vai lá, consagra Eliseu, seu sucessor, e levanta daí, vai fazer alguma coisa. Deus nos coloca em movimento. A gente para, congela, mas Deus nos coloca em movimento. Jesus havia morrido, ressuscitou. Os discípulos estavam no dia de Pentecostes reunidos no lugar, porque Ele tinha dado a ordem, ficar aí até do alto seja revestido de poder. Mas você acha que eles ficaram chorando? Havia uma ordem, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus colocou os discípulos em movimento. Eles estavam pensando, acabou, o nosso mestre morreu, ele foi sepultado, não há mais experiência para nós. Alguns até voltaram a pescar. Veja só, voltaram a pescar. E Ele encontra com eles na beira da praia.
Mas Ele coloca em movimento, Ele faz com que eles se movam, não está perdido. Você está cansado, mas ainda há propósito, ainda há motivo, ainda há realização. E Ele manda o povo preparar o caminho, Ele manda, olha, vocês vão sair daí, console, porque o seu sofrimento acabou, mas vocês vão sair, vão construir, vocês vão aplanar rios, vocês vão aplanar montanhas, vão fazer estradas, porque era isso que Deus tinha para a vida do povo de Israel, e é isso que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Eu quero te dizer que amanhã você precisa se colocar em movimento, você precisa sair dessa chororô, você precisa sair desse tempo de sofrimento, de angústia que você está vivendo, sair dessa cadeira, sair desse quarto, sair desse ambiente e se mover em direção aos seus sonhos. Aquilo que Deus tem colocado em seu coração, porque o seu passado está para trás, as coisas já aconteceram, o leite derramou, mas agora é hora de renovo. O cativeiro estava oprimindo o povo, mas ora, console o meu povo, porque a sua luta acabou. Agora é tempo de movimentar, é tempo de agir, é tempo de seguir em outra direção. A voz de comando de Deus, Ele prepara o nosso caminho. E a voz de Deus hoje para o seu coração, para de murmurar, meu irmão. Levanta da sua cadeira, dobra os seus joelhos, coloque a sua causa diante de Deus. O seu emprego, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, que Ele vai abrir os negócios, Ele vai trazer clientes, Ele vai trazer o sustento para a sua casa. Nesse tempo de morte, de cansaço físico, nós precisamos encher o nosso coração de esperança, porque o Senhor continua conosco, Ele continua cuidando do povo. Sabe quando vai acabar a tristeza e o cansaço? Quando você se mexer. Quando você parar de gastar o seu tempo pensando no passado, pensando no que falaram para você, pensando no que te acusaram. Quando você levantar a cabeça e olhar as promessas de Deus, mesmo que você esteja no pior cativeiro da sua vida, e você entender que as promessas de Deus não acabaram, continua de pé, que a presença de Deus continua sobre a sua vida, você precisa despertar desse cansaço, dessa fadiga, dessa situação inerte que você está. E você começar a se movimentar para que você possa ver a glória de Deus. A ordem para a sua vida nesta noite é levanta. A ordem de Deus para a sua vida nessa noite é desperta. A ordem de Deus nessa noite é que Ele quer se revelar a você. Ele quer trazer a sua glória, a sua vida, a sua família, ao seu ministério. Mas você precisa se mexer, você precisa se envolver. Você precisa sair desse cativeiro, abrir a porta, acender a luz, lavar o seu rosto e viver uma nova história. Porque o tempo de morte, de fadiga, está acabando. Jesus está voltando, Ele virá buscar a sua igreja. O Rei breve vem. Ele virá buscar, Ele virá trazer sobre nós o seu descanso. E você precisa se mover, porque ainda é tempo para você. E sair desse marasmo e viver uma nova história de cansaço, de fadiga e viver algo de renovo em sua vida. Porque a sua vida está passando e as promessas de Deus continuam de pé. 70, 80 anos de cativeiro, a promessa de Deus ainda estava de pé. E a promessa de Deus ainda está na sua vida, não importa o tempo que passou, mas você precisa ouvir a voz ao coração. Você precisa estar atento a ouvir o que Deus está te sinalizando, e você está ouvindo todo mundo, está escutando a opinião de todo mundo, e Deus está te mostrando que você ainda não acordou. Você ainda não está vendo o propósito de Deus para a sua vida. Senhor, é impossível, isso não é possível, eu não entendo isso dessa forma. Abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus fale, porque para quem estava no cativeiro tantos anos, era impossível acreditar que haveria um renovo, haveria uma saída. Eles estavam cansados, não havia música, não havia festa, não havia canto, só havia escuridão, sofrimento e escravidão. Até que o Senhor chegou e renovou as suas forças, renovou a sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a causa que você está passando. Mas uma coisa Deus tem para você. Hoje acabou o seu cativeiro. Não sei a área da sua vida, não sei o que você tem passado no seu coração, quais são as palavras de morte, quais são as portas fechadas, eu não sei, mas a palavra de Deus nessa noite ao meu coração para trazer para a igreja é: fale para Jerusalém que a sua luta acabou.
Fale para o povo, console o povo. Porque apesar das coisas estarem difíceis, as portas fechadas, parece que a oração não sobe, a resposta de Deus não vem, parece que as coisas não melhoram na área financeira, na área do trabalho, as portas estão fechadas. A palavra de Deus para você nessa noite é: console o povo com carinho e diga a ele que a sua luta acabou. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que restaura a saúde. Eu creio num Deus que abre portas, que tira quem está no hospital e restaura para a glória do seu nome. Eu creio num Deus que restaura casamento. Eu creio num Deus que faz milagres. E Ele é Deus de manter de pé as suas promessas. Eu quero orar com você, para que você que está cansado. Eu estou cansado, Senhor. Estou cansado, pastor. Estou cansado de porta fechada, eu estou cansado de dificuldade, eu estou cansado de não, eu estou cansado de tentar e não conseguir. Mas a palavra de Deus para a sua vida hoje: renove as suas forças, porque o Senhor continua com as suas promessas sobre a sua vida. Clame, peça a Deus, peça para Ele invadir o seu coração, renovar as suas forças, peça para Ele trazer esperança, para que a sua segunda-feira não seja mais uma segunda-feira, mas seja um dia especial, porque você vai ver milagres por onde você passar, onde você chegar. O Deus que nós servimos é um Deus que está presente nessa noite com o seu Espírito Santo, consolando e confortando cada coração. Antes de você chegar, Ele já estava aqui. E quando você for embora, Ele vai acompanhar você por onde você estiver, por onde você chegar. Eu creio que o nome de Jesus, que essa semana será uma semana de vitória para a nossa vida, amém, irmãos? Cansaço psicológico, emocional, físico, que o Senhor restaure a nossa força. E que o cativeiro que tanto tem prendido pessoas, filhos drogados, marido alcoolizado, desemprego, dificuldade financeira, filho rebelde, doenças, enfermidades, lutas no trabalho, tantas coisas a gente cansa. Mas Deus tem coisa grande para você, irmãos. A promessa de Deus está de pé. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, para sempre. O povo de Israel não acreditava, não pode ser. 80 anos, não tem, isso não existe. Até que Ele abre as janelas do céu e o milagre acontece, o povo é restaurado. Leia o Salmo 40 até o final e você vai ver, é uma palavra de conforto, transformação e renovo. Eu creio no Deus que está ouvindo a sua oração e Ele está cuidando de você, meu irmão. É um tempo de doença emocional, é um tempo de doença psicológica, é um tempo de que as pessoas estão sem esperança e paz, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, Ele continua realizando milagres, Ele continua ouvindo a sua oração, Ele continua fazendo e Ele está presente nesta noite para ouvir o seu clamor. Convido você a ficar de pé nesta hora, vamos orar. Convido o Ministério de Louvor. Feche seus olhos. Eu não sei o que tem te causado cansaço, não sei por onde você tem andado, tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. E eu quero dar oportunidade àqueles que estão aqui nessa noite e desejam assumir um compromisso com Cristo, talvez desviados. Está cansado da vida, está cansado de tanta porta fechada, quer voltar para a casa do Senhor? Convido você a dar um pulinho aqui à frente, eu oro por você. Se você quiser sentir esse desejo, se você quiser se reconciliar, quiser assumir um compromisso com a causa do Senhor, te dou essa oportunidade. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. E a você que é membro dessa igreja, que está vivendo um cansaço emocional, psicológico e até espiritual. Eu quero orar pela sua vida para que Deus restaure o seu ânimo. Que nada e nem ninguém possa apagar o amor e a chama do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós vamos orar. Deixo aqui a oportunidade, se alguém quiser aceitar a Jesus, pode vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida, vai ser passos importantes para mudar a sua caminhada, se você desejar. Feche seus olhos. Senhor, eu quero nessa noite junto com meus irmãos agradecer, porque Tu és o Deus que consola, Tu és o Deus que conforta, Tu és o Deus que traz o renovo. Eu sei, ó Deus, que todos nós vivemos lutas nesse tempo. A Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas nós cremos que o Senhor continua de pé com as suas promessas. E eu quero, ó Pai, nesta noite, te pedir que o Teu Espírito visite cada coração, trazendo restauração, renovo, trazendo, ó Deus, mudança.
Pai querido, é o cansaço físico, é o emocional, é o desânimo, é a frieza espiritual invadida a alma. Senhor, que eles possam ouvir o consolo que vem ao coração. Que eles possam ouvir, ó Deus, o chamado ao propósito. E que eles possam também ouvir a voz de que nos coloca um comando, a ordem de movimento. É tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de realizar, é tempo de conquistar, é tempo, ó Deus, de glorificar o Teu nome. Eu te peço, ó Deus, que essa semana seja uma semana de vitória. Que Teus filhos possam ir para o trabalho, para a escola, acordar amanhã. As lutas que estão vivendo possam entender que elas são passageiras, tem um tempo para terminar. Precisam ouvir o tempo, precisam ouvir a sua vontade. E eu te peço, ó Pai, que aquilo que a Tua palavra não completou nessa noite, Teu Espírito tenha a liberdade de trabalhar lá na casa, lá no trabalho. E que aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, longe do caminho do Senhor, frios espiritualmente, possam sentir o desejo de retornar à casa do Pai, para serem renovados como águias. Voem alto, que corram, Deus, e não se canse, que encarem os problemas da vida, sabendo que é um Deus presente. Eu quero orar por aqueles que estão pela internet, todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, todo espírito de angústia, opressão, possessão, seja repreendido no nome de Jesus. E que aqueles que estão cansados e fadigados de viver, sejam restaurados e amem a vida, porque é o Senhor que dá. Que todas as causas e os motivos que trouxeram sofrimento sejam apagados para a glória do Teu nome. E que haja um renovo, console Jerusalém, porque há um tempo de mudança, há um tempo de renovo, chegou para cada um de nós. Derrama sobre nós a Tua glória, e que a luta e as dificuldades dos Teus filhos sejam restaurados pelo poder do nome de Jesus. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.